Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. É bom estarmos todos reunidos para adorá-lo. E estar na casa de Deus e não louvá-lo, não tem como, né? Nosso Deus merece toda adoração, todo louvor. E eu estou alegre por louvá-lo. E a música que iremos cantar, Estou Aqui. Deus, Ele é refúgio, Ele perdoa, Ele está sempre do seu lado. Por mais que está do nosso lado, né? Por mais que as dificuldades estejam à nossa frente, Deus, Ele diz: eu sou refúgio, eu perdoo, eu te fortaleço. Cante, meditando nessa palavra, meditando na letra dessa música, como se fosse uma oração para Deus. Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Deus perdoa, Ele traz cura, toca meu rosto e alivia minha dor. Minhas angústias Ele consola, e em seu amor encontro paz. Deus é refúgio, Ele é poder, Ele acalma as tormentas do meu viver. Com suas mãos Ele me aquece e bem pertinho de mim Ele diz: estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, ao seu lado sempre estarei. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui, minha promessa te dou. Estou aqui, estou aqui, filho, estou aqui. Deus te diz: ao seu lado sempre estarei. Sempre está conosco. Estou aqui, estou aqui, estou aqui, minha promessa te dou. Filho, estou aqui, minha
promessa te dou. Deus seja louvado. Continuamos louvando ao nosso Deus. E agora vamos ficar de pé para dizer assim: Senhor, estou aqui para te adorar, meu pastor. Por mais que seja difícil caminhada, por mais que venham os caminhos tortuosos que enfrentaremos, Deus é o nosso pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. Porque e se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde vou, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Continuamos com o nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso pastor. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu vou, tua bondade me seguirá. Onde for, tua bondade me seguirá, de bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber, e em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Oremos. Querido Deus, precisamos caminhar contigo, Senhor. Nos ensina todos os dias, ó Deus, estar diante de tua presença, pedindo a tua direção. Sabemos que caminhar contigo, Senhor, nas adversidades desse mundo é caminhar em paz, seguro, protegido e abençoado, Senhor. Cuida de nós, ó Pai, nessa noite, cuida dos nossos familiares, cuida daqueles que estão enfermos, daqueles que estão desesperados, angustiados com o amanhecer de amanhã, ou então com o decorrer da semana, Senhor. Tem problemas
grandes para ser resolvidos, mas que o Senhor, Pai, os acolha. Acolha-nos em teus braços, Senhor, e diga: estou aqui, filho, pois o Senhor está, Senhor. Cremos em tua promessa, cremos que o Senhor caminha diariamente conosco. E só basta a gente clamar ao Senhor e pedir. Por isso, ó Deus, seja o nosso refúgio. Nos perdoe por nossas falhas, por hábitos errôneos, ó Deus, a qual fazemos e falamos diariamente, Pai. Nos ajuda a corrigirmos esses hábitos, para assim, ó Deus, ser testemunhas, ter motivos, ó Deus, de falar do Senhor para outras pessoas. Agradecemos muito, Senhor, por estarmos em tua casa. Abençoe os que estão em casa, aqueles que nos assistem por redes sociais e os que estão aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom tê-los aqui, poder reencontrá-los e saber que este foi o lugar que você escolheu para vir a adorar a Deus e iniciar uma nova semana, confiando de que Ele será o seu e o meu pastor. Como foi dito na música, e eu acho muito bonito, né? Ele é o nosso pastor e ainda que passemos por momentos difíceis, Ele suprirá as nossas necessidades. Tem uma versão desse salmo que eu acho muito bonita, do Senhor é meu pastor, né? Que fala aqui: o Senhor é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. E faz todo sentido a gente ler dessa forma, né? Normalmente a gente lê assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como se eu tenho a Deus e as tribulações não irão, né, me acometer. Mas isso não é verdade. A gente sabe que muitas vezes nós ficamos tristes e muitas vezes algumas coisas nos faltam. Mas a verdade é que quando confiamos e entregamos tudo nas mãos do nosso Deus, Ele não vai deixar faltar aquilo que é necessário para que a vontade dEle se cumpra na minha vida e na sua vida. Você sabia disso? Então não esqueça, coloque essa verdade em seu coração. Você que também nos assiste, seja lembrado com essa verdade. O seu pastor é poderoso, te ama muito e está cuidando dos seus caminhos. Ainda que lhe falte algo, tenha certeza, a provisão maior, aquilo que de fato você precisa, o seu Deus não vai deixar faltar. Esse é apenas o início do nosso culto de adoração a Deus. Nós iremos ouvir agora em seguida um belo louvor especial. Que o seu coração e o meu coração esteja aberto, escancarado para o poder do Espírito Santo atuar e nos transformar principalmente. Que tenhamos todos um ótimo culto e principalmente que adoremos a Deus com a nossa presença nesse lugar. Boa noite a todos. Vamos louvar o Senhor. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê.
Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém? Nesse momento, nós iremos fazer a oração especial a Deus. Eu tenho certeza que no coração de vocês tem pedidos, tem também agradecimento, dos quais Deus vê, Deus sabe, e Deus quer responder também. Muitos dos nossos pedidos ao longo da vida já foram respondidos. Na verdade, eu tenho certeza que todos aqui, todos que nos assistem também, já tiveram a maravilhosa experiência de saber que foi Deus que respondeu os pedidos da oração. E a gente sabe o quanto é maravilhoso quando a gente reconhece que o milagre foi operado pelo nosso Deus. E por acreditar nisso, é que hoje aqui reunidos, vamos também orar em prol de um pedido. Nos domingos que passaram, nós já estamos vamos agora para o 9º domingo em que a gente está fazendo essa forma aqui de momento de oração. Pegando sempre um pedido e em seguida pegando uma promessa. E por que a gente pensou nessa forma de orar? Porque é sempre muito confortante falar com Deus e saber que por meio da palavra dele, ele já deixou promessas das quais ele diz que irá cumprir. E que a gente sabe que o nosso Deus não falha. Ele não fez uma sequer promessa da qual ele não vai cumprir. Então, que a promessa que a gente vai ler logo em seguida na nossa oração seja realmente algo que você acredite. Que o seu Deus, que o nosso Deus, ele vai cumprir. Vamos ver o motivo de oração da noite de hoje. Nós vamos orar neste momento pela saúde daqueles que sofrem com problemas emocionais, depressão, ansiedade, e que foram agravadas, né, muitas vezes em razão de toda a situação do nosso ano, né? Isolamento, a crise econômica, com certeza tudo isso agravou bastante toda a situação de quem já lidava com todos esses problemas emocionais. Eu convido a todos que fiquem de pé. E nós vamos colocar agora na presença de Deus esse pedido, o nome de pessoas das quais você conhece, coloque em mente,
Fale aí para Deus: Senhor, lembra do José, lembra da Maria, lembra do Pedro, lembra do meu vizinho, da minha vizinha. Eles sofrem com esse problema e eu quero que o Senhor, de modo especial, os visite. Vamos orar. Senhor Jesus, nós fechamos os nossos olhos e oramos a Ti para entregar os nossos pedidos em Tuas mãos. Temos não apenas pedidos, temos também agradecimento. Nosso coração está cheio de motivos para Te agradecer. A vida é um deles. Muito obrigado por nos dar saúde, oportunidade de estar na Tua casa e poder cantar, falar, louvar. Muito obrigada, Jesus. Mas também temos em nossa mente agora o nome de pessoas das quais têm sofrido a amargura, a dor, a tristeza de lidar com um problema de saúde como a depressão, como a ansiedade. Senhor, Tu sabe como é difícil a cura dessas doenças, como as pessoas se sentem sem forças para mudar essa situação. E por isso que nós estamos aqui, Senhor, para pedir a Ti a cura disso, porque sabemos que o Senhor é o médico de todos os médicos. O Senhor é o que pode curar aquilo que nós não teríamos como curar por nós mesmos. Nós queremos que o Senhor, de modo especial, opere na vida dessas pessoas. Opera também na nossa vida. Faz a cura e os milagres dos quais precisamos, Senhor, para que possamos viver em paz, mesmo ainda aqui nessa terra, cheio de problemas, que ainda possamos experimentar, Senhor, um pouco de alegria. Alivia os fardos dos nossos ombros, nos ajuda a ter confiança em relação aos dias dessa semana, nos faz descansar na certeza de que o dia da manhã o Senhor está cuidando e que eu preciso apenas ficar tranquilo, porque tudo acontecerá segundo a Tua vontade e o Teu querer. Fica conosco, que nesse momento a nossa mente esteja voltada para a palavra do Senhor que será aberta nesse momento. É o nosso pedido especial nessa noite. E Te oramos não porque há mérito em nós, mas porque sabemos que nos méritos do Teu Filho Jesus o Senhor nos ouve. Nós Te agradecemos por tudo. Amém. A promessa de hoje está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. E Deus diz assim: e se vocês, o meu povo, se humilharem e orarem, e buscarem a minha face, e se converterem de seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Muito boa noite a todos presentes, todos também que nos assistem pelas redes sociais. E nesse momento, nesta noite, nós clamamos ao nosso Deus para que a graça dEle, através do Espírito Santo, venha preencher todo o nosso ser e nos trazer a tranquilidade para que nós possamos alcançar o amor dEle que está disponível para todos nós a todo momento. Muito bem, amados, nós vamos seguir, hoje já é a quarta noite, né, com o nosso tema, dos nossos domingos especiais. Eles têm como tema principal verdades que libertam. A cada domingo nós temos mostrado aqui uma verdade que vai nos libertar talvez do erro, nos libertar talvez do engano, da mentira, nos libertar de muitas coisas ruins e até de convicções que nós temos como seres humanos e que talvez estejamos errados e não percebamos. Mas quando a verdade ela vem através da palavra de Deus, a Bíblia diz lá em João 8,32 que a verdade ela nos liberta. Jesus diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o verso 31 diz que para nós conhecermos a verdade, temos que ser discípulos de Cristo. Temos que aceitar a palavra, colocá-la em prática, e dessa maneira a verdade vai nos libertar. Talvez seja esse o motivo pelo qual muitos de nós ainda não estejamos libertos de muitas coisas que nós temos e guardamos na nossa vida como seres humanos, que carregamos há muito tempo, porque
ainda não nos tornamos um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque somente quando nós nos tornamos discípulos dele, é que conhecemos a verdade através da prática da palavra, quando ela está em ação na nossa vida. Dessa maneira ela vai nos libertar. E foi com esse propósito que trouxemos esse tema, verdade que liberta. Cada dia de domingo mostraremos aqui uma verdade que vai nos libertar. Já no primeiro domingo nós falamos sobre o plano de Deus para libertar o homem do pecado. E foi demonstrado que todos nós somos pecadores, e a partir do momento do pecado de Adão e Eva, ele transmitiu a natureza pecaminosa para todo ser humano. E como consequência, todos nós somos pecadores e, portanto, estamos perdidos se não buscarmos a Deus através do seu plano que ele criou, que nós chamamos de plano da graça, o plano que ele nos deu através de Cristo, quando ele morreu no Calvário para nos alcançar. Então, queridos, se nós não buscarmos a Deus através desse plano chamado graça, que ele nos deu gratuitamente por Cristo, todos nós estamos perdidos. Tinha isso como certo. No segundo domingo nós falamos como ser liberto da morte. E nós que passamos por esse momento complicado dessa pandemia, esse momento difícil, onde muitos de nossos entes queridos, amigos e até parentes nossos se foram por causa dessa doença, esse vírus mortal, que é uma incógnita, né? Muitos de nós tivemos, mas não apresentamos nenhum sintoma grave, mas infelizmente muitos se foram. E nós sabemos que a morte é algo que não tem como esconder, não tem como fugir dela, é uma realidade. Após o pecado ela surgiu, ela é o pagamento do pecado, a Bíblia diz que é a morte. E nós vimos que Deus pode nos dar uma verdade dentro da palavra dele que vai nos libertar, inclusive da morte, através da vida de Cristo, quando ele doa a vida dele em nosso lugar e nos ressuscitará em face da morte quando ele vier. Mas para isso é necessário que entreguemos a nossa vida enquanto estivermos com vida aqui na terra, porque depois da morte não há como mudar mais a nossa sentença, ela já está firmada para todo sempre. No terceiro domingo, domingo passado, nós falamos sobre como nos libertar da culpa, porque a culpa muitos de nós carregamos e é algo terrível que nos tira até o desejo de viver. Muitas pessoas já tiraram sua própria vida por causa de culpa, que não foram perdoadas, nem por elas mesmas. Inclusive, chegaram a desistir de viver porque não suportaram a dor da culpa, que é terrível quando ela acomete um de nós como seres humanos, que somos frágeis e pecadores. Mas nós aprendemos que a maior de todas a culpa chama-se pecado. O pecado é uma culpa terrível que diante de Deus ela é uma mancha que não tem como tirar, a não ser pelo sangue de Cristo, pelos méritos dele em nosso favor. Então nós temos que aceitar a Cristo, entregarmos a vida a ele, para que ele venha nos libertar dessa maior e pior de todas as culpas que nós carregamos, que é o pecado. Então, amados, no tema de hoje, nós prosseguiremos. Hoje vai ser o amor libertador de Deus. Nós vamos falar como Deus, ele ama tanto o ser humano a ponto de se importar conosco, que somos pecadores. E Deus sem nós, ele existe da mesma maneira. Ele não depende de nós para existir. Aliás, a Bíblia diz que a Bíblia não diz que Deus existe, porque a palavra existir, isto é uma palavra grega que significa ek esite, ou seja, tirar de algo, né? Que se forma a partir de algo. Deus não é formado a partir de algo. A Bíblia diz que Deus não existe. A Bíblia diz que Deus é, porque ele é eterno. Então Deus não existe, Deus é. E ele se importa conosco, mesmo sendo nós pecadores, né? Miseráveis, mas ele derrama um amor tão grande, mas tão grande, a ponto de, na própria palavra dele, dizer que ele deu o filho dele, o que ele mais tinha importante no céu, ele deu para nos salvar. E eu penso aqui, amados, o quanto Deus tem corrido atrás de nós todos os dias. Deus tem clamado, tem chamado, tem batido as portas do nosso coração para que nós não desperdicemos o tempo que estamos aqui na terra. Esse tempo, ele é primordial, esse tempo, ele é essencial, esse tempo, ele é contado, ele é cronometrado, porque a nossa vida não é eterna sem Cristo. Se nós não entregarmos a vida a Ele, e no dia do momento que nós deixarmos de existir através da morte, nós vamos para sempre não existir mais. E ainda vamos pagar pelos nossos pecados num lago de fogo e depois ser destruído para todo sempre.
Mas Deus, sabendo disso e o perigo que nós corremos, Ele, através do seu amor, Ele corre a todos os dias e todo momento atrás de cada um de nós para nos libertar deste perigo maior de todos da humanidade chamado morte eterna. Eu fico pensando, amados, a tristeza de Deus ao ver tantos de nós que estamos passando por esse momento difícil, que Deus não é o causador das desgraças, mas Ele permite que aconteça para que nós possamos tirar lições dessa desgraça. Sabia disso? E essa pandemia, ela veio para Deus nos dar muitas lições, para nos aproximar mais dEle, para buscar mais a Deus, para estarmos mais junto dEle. Mas infelizmente não é isso que as pessoas estão fazendo. Se você sair agora na rua, vai ver pessoas despreocupadamente, vivendo dissolutamente, fazendo todas as suas vontades e desejos carnais, em vez de estarem buscando a Deus, se consagrando a Ele, entregando a vida a Ele. Mas elas não estão, infelizmente, fazendo isso. Eu fico pensando, qual será a próxima pandemia ou algo pior que poderá acontecer, que Deus vai permitir para o ser humano cair em si e voltar-se para Deus? Porque foi algo terrível que nós passamos e ainda estamos vivendo, ainda ela não foi embora, não pense que ela foi. Todos nós estamos sujeitos a ser acometidos com esse vírus mortal. E, como eu falei, é uma incógnita, é algo desconhecido, nós não sabemos. Jovens também morreram por causa dele, não foi só pessoas idosas. Porque nós não sabemos como o nosso organismo está, ele pode não suportar esse vírus. Por isso que todos nós estamos usando máscara. Eu não estou usando aqui, mas depois eu vou usar novamente quando eu sair daqui. Por quê? Porque tememos que ele é terrível e é mortal. Então, amado Deus, Ele tem derramado o seu amor todos os momentos para que nós não desperdicemos esse tempo que Ele nos dá. Esse tempo, ele é muito grande, ele é grandioso, por isso que Ele quer que nós estejamos sempre em busca de Deus, constantemente, para que, assim, dessa maneira, venhamos alcançar esse amor que nos liberta de todo o mal e de todo o pecado. A mensagem de hoje, vamos mostrar, através da palavra de Deus, aqui no livro de Marcos, a história de um homem também, que ele deparou-se com a morte, não dele, mas de uma familiar dele, uma filha dele, a única filha que ele tinha, que se ela morresse, como chegou até a morrer, vamos ver daqui a pouco, ele perderia a sua família, quando ele morresse também deixaria de existir, porque os filhos é que vão, concretizando as famílias aqui na terra, e se os filhos morrerem, a família acaba. E para um judeu, quando uma família acabasse, era como se fosse um castigo, porque as famílias judaicas, elas se prosperam, elas crescem abundantemente. Os judeus, eles tinham muitos filhos, para que as famílias deles não fossem ali terminadas. Mas esse homem viu sua família ali terminar, acabar em face da morte, e então ele percorreu ali de uma distância para encontrar-se com Cristo, porque ele sabia que Jesus era o único que podia trazer a vida de volta. É o que nós vamos ver nessa história de hoje. E para abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vamos invocar e pedir a presença do Espírito Santo dele na nossa vida agora. Oremos. Querido Deus, o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus eterno, é um Deus que não existe, o Senhor é, desde a eternidade o Senhor é Deus, e mesmo não precisando de nós, o Senhor nos ama, com um amor tão grande e intenso a ponto de dar o seu único Filho para nos salvar. Por isso, ó Deus, nós temos muitas vezes desperdiçado este amor, e o Senhor está clamando e chamando, e batendo as portas do nosso coração a todo momento, para que não desperdicemos esse tempo gracioso que o Senhor nos dá. Nesse momento, ó Deus, queremos que o Senhor esvazie todo o nosso ser e nos preencha somente com a Tua presença através do Teu Espírito, derramando a Tua palavra em nós. E que venhamos a compreender, colocar em prática na nossa vida, para que não venhamos enganar a nós mesmos. É isso que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. E já te agradecemos por Tua graça, pois não somos dignos. Em nome de Jesus. Amém. Como eu dizia, amados, a história de hoje é uma história que aconteceu nos tempos de Cristo. Essa história narra o fato de posso dizer, um chefe de uma sinagoga, o chefe de uma igreja nos tempos de Cristo. Ele passou por um momento muito difícil da sua vida e da sua família. Vamos situar na história, está no livro de Marcos. Eu vou colocar os slides aqui, vou abrir na minha Bíblia, mas vou colocar nos slides, que é a história de Jairo. Está no livro de Marcos. Os 3 evangelistas narraram essa história. Lucas e Mateus também narraram. Mas eu trouxe através de Marcos, que ele é mais sucinto, ele conta mais detalhes. E ele diz assim, no capítulo 5, versos 21 em diante, e assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem,
uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. E então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. E vendo Jesus, ele prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Essa história é conhecida. Nós sabemos que durante esse percurso, Jesus não foi diretamente para a casa de Jairo, porque ali no caminho, uma mulher se apresentou com um fluxo de sangue que ela padecera há mais de 18 anos e a gastara todo o que ela tinha de seus recursos e não tinha sido curada. Mas Jesus, ele se deteve ali, curou aquela mulher, conversou com pessoas e demorou por algum bom tempo. Vamos continuar o texto. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e dirigente da sinagoga, que era Jairo: a sua filha morreu. Pronto, Jairo, acabou, disseram ele. Não precisa mais incomodar o mestre. Deixa-o em paz. E não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, que eram bem íntimos de Cristo. E era irmão de Tiago, João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Porque tinha acontecido uma morte. A morte, como nós dissemos sempre, ela é o fim de tudo. É na morte que termina, na morte acaba, na morte não há mais esperança. É por isso que nós não podemos perder nenhum segundo sequer da nossa vida sem que nós venhamos a não entregar a vida a Cristo. Porque no momento que a nossa vida apagar, e a Bíblia diz que ela é como uma candeia ao vento, ela pode apagar a qualquer momento, nós não sabemos se estaremos vivos daqui a 10 segundos. Nós temos que entregar a vida a Cristo antes. Por quê? Porque só há esperança enquanto estivermos vivos. Após a morte não há, todas as esperanças acabam e terminam, a menos que estejamos salvos por ter entregue a vida a Cristo antes da morte. E por isso que Jairo, ele estava preocupado. Era a única filha dele. Quando Jesus chegou ali, viu aquelas pessoas chorando, lamentando, porque ela tinha acabado de falecer. E como eles mesmos sabiam, diante da morte, tinha acabado tudo. Mas Jesus é a esperança. Jesus, quando está presente, mesmo em face da morte, ainda pode existir a vida, depende da nossa fé. Vamos continuar o texto. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, ela só dorme. E chegaram até a rir de Cristo, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. E tomou-la pela mão e lhe disse: Talita cumi. É um termo hebraico, aliás aramaico, né? Que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E o que aconteceu? Vamos ver? Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos, eles não estavam entendendo. A menina já tinha morrido, mas ela levantou-se. Então ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, para não atrapalhar o plano dele ali naquele local. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amados, aqui nos traz algumas lições. Veja que é um problema terrível a morte. Salomão disse em Eclesiastes que muitas vezes é melhor nós irmos a um velório do que irmos a uma festa. Mas por que Salomão falou isso? É porque num velório nós vemos a realidade. Numa festa é ilusão. Festa nós comemoramos, nós temos momentos alegres, ou que parecem ser alegres, pode nos iludir esses momentos, mas esses momentos eles passam, eles acabam e depois pode acontecer algo terrível na nossa vida, mas a morte, ela mostra a realidade. Não tem como fugir. Por isso que Salomão disse: é melhor ir num velório, porque no velório você vê o que realmente acontece após uma pessoa morrer. É o fim de tudo. E aqui Jairo passou por esse momento difícil da vida dele, quando ele viu a sua filha ir embora. A única esperança que ele tinha estava nas mãos de Cristo. Por isso que ele foi em busca dele, porque sabia que se Jesus viesse,
ou mesmo dissesse apenas uma palavra, dependendo da fé de Jairo, ela poderia ressuscitar. Perceba que quando Jairo saiu, ela ainda não tinha morrido. Ela estava apenas passando por um mal, estava agonizando, mas ainda não tinha morrido. Por isso que Jairo correu insistentemente para encontrar-se com Cristo e pediu não a ressurreição da filha, mas ele pediu a cura da filha. Mas antes, o que aconteceu? A menina morreu. Mas Jairo não desistiu. Ele continuou na sua estrada em busca de Cristo e pedindo insistentemente que ele fosse à sua casa. E aqui, amado, nós aprendemos algumas lições. A primeira, essa história bíblica, ela mostra que Jesus é a única esperança para os aflitos. Se ele não estiver presente, acabou-se. Realmente não há esperança sem ele. Por quê? Porque ele transforma a nossa vida. Por mais que seja difícil a vida nessa terra, Jesus, ele torna a vida mais fácil. Ele não disse que nós não teríamos dificuldades neste mundo. Ele disse que teríamos muitas, sim, mas que tivéssemos ânimo, porque ele estando conosco, ele facilita a vida. E Jairo estava sem esperança, porque ele estava experimentando a pior de todas as dores, a perda de um ente querido. E como eu disse, poderia ali cessar a família dele, que para o judeu poderia ser espécie de uma derrota. Porque quando uma família acaba, para o judeu é como se fosse uma derrota. Sua filhinha encontrava-se muito doente, seu coração estava aflito, desesperado. O que nós podemos fazer num momento desse? Eu estou vendo ali a mãe com uma criança no colo. Imagine quando ela vê essa criança doente. Muitas vezes eu já vi mãe dizer, eu prefiro que eu tivesse doente e não o meu filho. Porque é um sofrimento terrível. A criança não tem, ela não tem como se expressar. Muitas vezes ela não tem como dizer o que ela está passando. Imagine a mãe ali sofrendo junto com aquele filho. Por quê? Porque ela queria estar no lugar do filho, em ver o filho sofrendo. Jairo também passou por esse momento difícil. Ele sabia que a única esperança dele estava nas mãos de Cristo. Por isso que ele correu e foi atrás dele. E mais, a Bíblia diz que Jairo procurou Jesus, atirou-se ali aos seus pés, ele suplicou com muita instância, ele disse, a minha filhinha está muito doente, ela pode estar à beira da morte, venha Senhor, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Queridos, essas palavras de Jesus, elas revelam que somente pela nossa fé, a nossa vida está nas mãos de Cristo. Jairo tinha fé, Jairo acreditava que Ele nos atenda da maneira que nós quisermos, mas não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem no tempo e na hora de Deus, da maneira correta, da maneira certa, não quando nós queremos. E é aí que nós muitas vezes nos precipitamos e chegamos a dizer coisas terríveis com Deus. Quando vem a morte ou as tragédias, nós começamos logo a perguntar, Senhor, onde o Senhor estava nessa hora? Não é isso que nós perguntamos? Onde o Senhor estava nesse momento que ocorrem as tragédias? Será que o Senhor não viu isso? É claro que Deus vê, queridos. Nós vimos aqui na música do Fábio, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê todas as coisas que acontecem conosco. Mas sabe onde Ele está nos momentos difíceis da vida? Onde nós colocamos Ele. É onde Ele está, onde nós colocamos. Se Ele está no nosso coração, Ele vai estar lá. Porque nós colocamos. Mas se nós não colocamos Deus lá, Ele não vai estar lá. Ele vai estar onde nós colocamos. Então não adianta perguntarmos, Senhor, onde o Senhor está nesses momentos? Ele está no trono de graça e justiça do céu. Mas Ele está no nosso coração, ou no lugar que nós o colocarmos. A posição que Jairo assumiu foi prostrar-se. Foi humilhar. Nós partimos deste mundo, Ele vai tomar de volta o fôlego de vida que nos deu e nós vamos agora deixar de existir. Mas, da mesma forma, ao seguir conosco, hoje, Jesus está dizendo, sabe o quê? Veja o quê? Ele diz 3 coisas. A primeira, Ele se importa com a nossa dor. Não importa quão grande ela seja, Ele se importa, Ele sabe, Ele vê, mas é preciso que nós tenhamos a necessidade pela busca dEle constante. E devemos ir aos pés dEle, porque Ele só vem a nós se nós permitirmos que Ele adentre na nossa vida. Por isso que o livro do Apocalipse diz que Ele está batendo a nossa porta. Então, se Ele está batendo a nossa porta, Ele está de qual lado? Lado de fora. E Ele precisa entrar no nosso coração, na nossa vida, para nos transformar e nos trazer esperança. Ele se importa sim com a nossa dor. Não pense que Ele nos abandonou. Quando as tragédias acontecem, Ele está ali ao nosso lado. Mas Ele só pode agir na nossa vida se nós permitirmos. Se a gente permitir, Ele age. Se não,
Ele vai deixar do jeito que está. E muitos de nós, amados, carregamos as dores, carregamos os traumas, levando pelas nossas forças, tendo a maior de todas as forças ao nosso lado, que é Cristo. Mas nós não buscamos. Por quê? Porque não ouvimos a voz dele bater ao nosso coração. Segundo, o que nós mais aprendemos, que os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Por mais que eles sejam grandes, ou achemos que sejam grandes, não pode frustrar. Olha esse texto do livro de Jó, Jó 42, verso 2. Olha como ele é interessante. Ele diz assim: eu reconheço que para ti, Senhor, nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. A Bíblia diz isso. Temos que ter essa fé de que para Deus não há impossíveis. Nós é que causamos os impossíveis. E nós é que fazemos das coisas impossíveis porque nós não levamos nossos problemas para Deus. Muitas vezes apresentamos nossos problemas diante de Deus, mas nunca apresentamos Deus diante dos nossos problemas. E aí está toda a diferença. E terceiro, não precisamos temer má notícias, nem nos impressionar com os sinais da morte. Mesmo conseguindo a atenção do mestre, Jairo teve que vencer 3 barreiras, que muitas vezes você também e eu enfrentamos quando nos aproximamos de Cristo. Muitas vezes, queridos, as barreiras, elas nos impedem de ir a Cristo. Pode ser um status social, muitas vezes é até a profissão, a família, os amigos. Nós chegamos a pensar, mas se eu entregar minha vida a Cristo, o que é que meus amigos vão dizer? Ele agora é crente? Olha quem ele era no passado e agora ele é um crente. Isso, para nós, muito de nós é uma barreira, sabia? Ou até o trabalho. Eu vou deixar meu trabalho, vou deixar minha vida para entregar a Cristo. E meu trabalho? E a minha profissão? E o que vai dizer a minha família? São barreiras que nós enfrentamos. Jairo ele passou por 3 dessas barreiras. Ele enfrentou as barreiras. Vamos ver quais foram essas barreiras? A primeira barreira que Jairo enfrentou foi a posição social. Amados, muitas pessoas não entregam a vida a Cristo porque elas pensam o que é que as pessoas vão achar dessa atitude. Elas não querem perder, não querem descer do pedestal. Mas, lembrando de que a posição social, ela acaba. Um dia ela pode terminar. E agora? O que fizemos da nossa vida? Jairo era o chefe da sinagoga. Ele não ficava bem permitir que o problema se tornasse público para ele. Se aquele problema de Jairo viesse à tona, ele poderia ser desmoralizado, perdesse até o seu status e a posição que ele tinha. Às vezes é difícil encontrar soluções para nossos problemas face à nossa posição, sabia? Elas nos impedem de ir a Cristo. Talvez você queira dar fim ao seu problema financeiro, mas tem vergonha de expor suas necessidades diante da família. O que eles vão dizer de mim? Talvez você esteja atravessando uma crise no casamento, mas tenha medo de que as pessoas, e até Deus, saiba que alguém como você está enfrentando esse tipo de dificuldade. Mas Jairo, ele não se importou nem com a sua posição social, porque ele foi em busca de Cristo. Ele não se importou com o que ele era. Ele queria que o caso da sua filha fosse solucionado. Amados, é muitas vezes o problema que acontece na nossa vida. Às vezes a pessoa tem um status social muito alto, mas ela tem vergonha de vir à igreja, tem vergonha de ler a Bíblia, e mais vergonha ainda de entregar a vida a Cristo, porque ela começa a pensar e fazer perguntas, o que as pessoas vão achar dela. Segunda barreira que Jairo enfrentou, a espera. E talvez aí seja uma das piores. Muitas vezes nós queremos as coisas que aconteçam no nosso jeito, no momento que precisamos. Mas sabia que Deus, Ele sabe o momento certo de agir? E devemos esperar sim. Jairo passou por um momento desse. Jesus foi sim com Jairo, mas no meio do caminho o que acontece? O episódio da cura daquela mulher. Aquela mulher que sofria com fluxo de sangue há mais de 18 anos. O Desejar de Todas as Nações é um livro da escritora Ellen White. Ela diz o seguinte: não era longe a casa do príncipe, a casa de Jairo, mas Jesus e seus companheiros avançaram lentamente, pois a turba, isto é, a multidão, o comprimia de todos os lados. O ansioso pai impacientava-se com a demora, e Jesus, porém, compadecendo-se do povo, detinha-se aqui e ali para aliviar algum sofrimento ou confortar um coração turbado. É isso que acontece conosco, amado. Muitas vezes queremos que o problema seja solucionado no momento que a gente quer.
Mas Deus, Ele não faz assim. Ele diz: filho, espere mais um pouco, você não está preparado para receber esse milagre agora. Se eu der, Ele pode até lhe tirar dos meus caminhos. Por isso que eu quero que você espere mais um pouco. Eu quero que você amadureça. Eu quero que você entenda de que eu estou no controle da sua vida. Eu estou no comando dela, então ela deve acontecer como eu quiser. Prosseguindo, ela diz: a demora causa ansiedade. É isso que faz a demora? Ficamos ansiosos, queremos que o resultado venha de imediato. E por isso ficamos sem nos contentarmos com o tempo. Queremos que as coisas aconteçam de imediato, mas não é assim. Talvez você esteja há anos esperando uma intervenção divina. O tempo passa, as dificuldades aumentam. Isso gera o quê? Amargura e angústia no decorrer da espera. A demora de Deus tinha o propósito de ensinar uma lição. E Jesus não estava tratando apenas da mulher e dos enfermos, mas de muita gente. Tinha uma multidão ali com ele. Mas também do problema de Jairo. E quando Jesus parece estar atrasado, é porque Ele está fazendo algo melhor para mim e para você. Quantas vezes nós estamos desempregados e pedimos um emprego a Deus e Ele não dá? Talvez não seja o momento certo. Amados, quando uma porta se fecha, quando você crê em Deus, acredita nele, tem fé nele, confia nele, quando uma porta se fecha, Ele está abrindo 2, 3 ou mais. Nós só devemos esperar pelo momento certo. Muitas vezes nós que somos adventistas, que seguimos a palavra de Deus e os seus mandamentos, que diz no 4º mandamento para não trabalharmos no sábado, para descansar e servir às pessoas, servir ao ser humano e contemplar a natureza de Deus nesse dia, aparece um trabalho exatamente para trabalhar em que dia? Dia do sábado. Será que esse trabalho veio de Deus? Eu creio que não. Ele pede para a gente esperar mais um pouco, porque Ele tem algo a melhor para nos dar. E devemos somente confiar nele e esperar que Ele vai dar. E não tenha dúvida de que Ele vai nos dar. Eu também sou um cumpridor da palavra de Deus pelo Espírito Santo que coloca em nosso coração esse desejo. Eu trabalho numa empresa há 28 anos, na mesma empresa. E não trabalho no dia de sábado. Porque Deus me deu esse presente. É uma dádiva. É só você confiar em Deus, não tenha dúvida. Ele lhe dá. Confie nele. Como diz a música, e o mais Ele fará. E o que mais nós aprendemos? Qual foi a terceira lição de Jairo? A barreira que ele enfrentou? A morte. Chegou a morte da sua filha. Algo terrível. Ali a esperança de Jairo tinha terminado. Com uma condição. Se ele não acreditasse no que Jesus era capaz de fazer. Os amigos de Jairo lhe disseram: sua filha já morreu. Pronto. Pode dispensar o mestre. Por que ainda incomoda ele? Mas às vezes a imagem cruel da realidade, queridos, nos ofusca a visão da solução divina. Muitas vezes nós perdemos as estribeiras, quando estamos diante da morte ou de uma tragédia terrível, e ali nós não temos solução mais a fazer. Muitos de nós pensamos que ali que realmente é o fim de tudo, porque a morte acaba mesmo. Achamos a solução terminou. Mas não, Jairo não tinha outra certeza. Não se contente com a realidade do que é a dor. É um fato em sua vida. Você precisa encontrar em Jesus a esperança, aprender a maneira certa de enfrentar a dor. Ouvir a voz de Deus em sua palavra e descobrir que existem alguns recursos dos quais você pode dispor na luta para superar a dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Não importa o tamanho da nossa dor, amados. Quando nós estamos com Cristo, ela é superada. E mesmo que venha a morte, ela não é o fim de tudo. Porque Jesus prometeu, na sua vinda, ressuscitar os seus entes queridos que entregaram a vida a Ele antes da sua morte. Veja o Salmo 116, verso 15. Muitas vezes nós achamos que a morte é uma tristeza. Você sabia que pode ser tristeza sim, porque nós não estamos acostumados com ela, mas para Deus pode não ser? Olha o que Salmo 116 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus se alegra quando morre alguém salvo, porque o inimigo não toma mais aquela pessoa das mãos dele. Ela morre salva, morre garantida a sua salvação. No dia da volta de Cristo, ela vai ressuscitar para a vida eterna. A morte não é o fim, amados. E por mais que passemos por tristeza quando ela venha em nossa família, para alguém conhecido, um amigo nosso, Deus pode até se alegrar com essa morte. Se essa pessoa morrer, salva, é claro.
É por isso que Ele está nos chamando a todo momento. Filho, me entregue a vida. Filho, aceita o meu plano de salvação. Filho, aceita a morte de meu filho na cruz, porque mesmo que você venha morrer, eu vou me alegrar, eu não vou me entristecer. A Bíblia diz que Deus se entristece é quando morre uma pessoa perdida, porque não tem mais jeito para ela. Mas quando morre um salvo, Ele se alegra. E muitas vezes, queridos, nossos entes queridos, eles vão bem jovens, eles morrem mais cedo, e nós nos lamentamos, nós choramos porque não acostumamos com a morte. Mas você sabia que isso pode ser uma bênção? Como assim? Vamos ver o texto de Isaías, olha o que Isaías diz, no capítulo 57. Os homens justos morrem. Veja que são os justos, os que entregaram a vida a Cristo. E ninguém dá importância. Morrem cedo os que obedecem a Deus. E ninguém se incomoda ou procura saber por quê. Ninguém parece perceber que Deus leva embora os justos antes da chegada do mal. Eles morrem e encontram a paz. Para os justos que obedecem ao Senhor, a morte é um descanso. Uma vez, eu me lembro que eu fui para um povoado pregar uma mensagem na Tapera do Lima, para ser mais sincero. E uma família estava passando por um problema muito sério. A avó era a chefe da família, ela era quem comandava toda a família. Era uma família grande lá desse povoado. Ela tinha acabado de falecer. E alguns familiares estavam passando por um problema muito difícil, porque além da perda do seu ente querido, da sua avó, alguns parentes que moravam fora estavam acusando a família de que não tinha cuidado dela, tinham negligenciado a doença dela, e por isso que ela tinha morrido. Mas ela era uma pessoa temente a Deus, essa senhora que morreu. E quando eu li esse texto confortou o coração daquela família. Eles aprenderam e entenderam de que a morte daquela senhora pode ter sido um alívio para ela, pode ter sido um descanso, porque ela podia não suportar coisas piores que poderiam ter vindo depois. Ela morreu ainda jovem. Era uma jovem senhora com seus 60 e poucos anos. E esse texto trouxe muita alegria para o coração daquela família, mesmo em face da morte. Porque eles tinham certeza que aquela senhora morreu salva para ressuscitar na volta de Cristo. E então, para eles vieram a entender que a morte daquela senhora foi apenas um descanso. É isso que acontece, amado, quando nós morremos salvos, entregando a vida a Cristo, antes que a morte venha, a morte para nós é apenas um descanso. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu termino com esse texto, mas antes eu quero trazer algumas lições que possamos aprender. Deus vai ao encontro da dor humana, sarando-a. Jesus não só acompanhou Jairo, mas ele foi à sua casa, entrou no lugar onde a filha de Jairo se encontrava. Ele acompanha, Jesus está conosco a todo momento, Ele está do nosso lado, Ele está combatendo os problemas, Ele está se envolvendo na solução da nossa vida. Ele nunca nos abandonou, Ele sabe de tudo o que acontece conosco. Eu quero que nós aprendamos ainda 3 lições nesta noite. E ele proferiu apenas 3 expressões para a filha de Jairo. Ele disse o seguinte: primeira expressão, não temas, dizendo para Jairo, crê somente. Era fácil, para Jairo crer em Jesus enquanto sua filha estava viva. Mas agora o desespero bater à porta de seu coração. E quando a circunstância foge do nosso controle, somos levados a desistir de crer. Por isso é importante buscarmos refúgio onde? Na palavra de Deus. Ela é que nos dá esperança. Segundo, olha o que nós também aprendemos. A segunda palavra que Jesus disse. Ele disse, a criança não está morta, mas dorme. Por quê? A morte é um poderoso inimigo. Ela mina a nossa esperança, mas a morte não é o fim para os que creem em Deus e aceitam a Jesus como Salvador. Jesus trouxe uma palavra de esperança para ele. Ela não está morta, apenas dorme. E terceiro, a menina, Jesus disse, eu te mando, levanta-te. E toda dúvida e falta de fé foram vencidas pela palavra poderosa de Cristo. A menina levantou-se, não apenas da morte, mas também da enfermidade. E nós terminamos com essas 2 passagens, que foi para nos salvar que Jesus veio a essa terra. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido, ou seja, toda a humanidade. Ele quer nos salvar hoje, sabia, queridos? Aliás, todos os dias. E há algo em seu coração que deixa ansioso e preocupado e está tirando a sua tranquilidade? Medite nessa pergunta. Seu coração está ansioso? Algo está tirando a sua tranquilidade?
Não tenha medo. Cristo está do seu lado. Ele nunca nos abandonou. Ele está batendo a porta do nosso coração, esperando somente que entreguemos a vida a Ele. E por último, o que você daria se não tivesse medo? Medo de entregar a vida a Cristo. O que você faria? Qual seria seu primeiro passo para consagrar sua vida a Deus? E eu pergunto para os que estão aqui, os que estão nos assistindo, que vão nos assistir ainda: quem será o primeiro nesta noite a entregar seu coração a Cristo e confiar em seu poder? Lembre-se, a partir do momento que nós deixarmos de existir, não há mais como fazer isto. O tempo é agora. Por isso que Ele bate a porta do nosso coração todos os dias, pedindo que eu e você não desperdicemos nada do nosso tempo. Será que Ele já não nos deu tempo suficiente? Há um ditado que diz, eu já vi muitas vezes alguém que é ruim, né? Alguém que é mau, viver muitos anos de vida e passar por muitas dificuldades na vida e tragédias. Ouvi alguém certa vez dizer: fulano tem 7 vidas, vaso ruim não quebra. Amados, não existe isso. Isso é um milagre de Deus. É Deus dando mais tempo a nós a entregar a vida a Ele. Todos nós temos o tempo suficiente, mas não devemos desperdiçar nenhum sequer. Cada segundo é precioso para mim e para você. Por isso que Ele está chamando a todo momento: filho, entregue a vida, entregue minha vida, porque mesmo que você venha morrer, eu vou lhe ressuscitar no último dia. Essa é a nossa única esperança diante da morte. O amor dele está disponível para todos nós. Lembre-se mais uma vez, nós podemos até achar que é fácil viver sem Cristo, mas vai ser horrível morrer sem Ele, porque morrendo sem Cristo, cessa todas as nossas esperanças. Aproveite o dia, hoje é o dia, aproveite o tempo e entregue a vida a Cristo. Nesse momento vai ter um louvor. O Fábio ele vai cantar aqui. Preste atenção na letra e medite. E enquanto ele canta, eleve seu pensamento